Eduardo Bolsonaro sente nojo do próprio irmão, Flávio Bolsonaro, pelo fato de ele não ter assinado a CPI da Lava Toga? Será que ele realmente confia no trabalho de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República e está feliz com ele lá? Fica comigo que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Meu nome é Thiago Dander, sou advogado, investigador particular e perito técnico de linguagem corporal. E antes de mais nada, a gente tem que fazer aquelas ressalvas de sempre. Primeiro, não é minha opinião. Segundo, não é a opinião do MBL. E é um vídeo científico. Para você entender um pouquinho mais sobre isso, eu preciso falar sobre como é feita a análise em si no protocolo SCANS. A análise, ela consiste em 6 canais, sendo ele face, voz, conteúdo verbalizado, estilo, linguagem corporal e psicofisiologia. Lá no protocolo SCANS, existem 27 pontos de interesses que são distribuídos nesses 6 canais que a gente faz uma marcação para a gente ver, certo? Mas isso é de uma forma extremamente resumida, tá? Só para vocês entenderem o conteúdo desse vídeo e dos próximos. Eduardo Bolsonaro, ele é filho do presidente da República, ele é deputado federal e também calvo e carioca. E eu falo isso porque é importante, depois vocês vão perceber isso. De fato aconteceu entre Pazuello, Bolsonaro e a vacina? Olha, o que eu sei é o que basicamente todo mundo sabe. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Aqui a gente pode perceber diversos pontos que são incongruentes na linha de base de Eduardo Bolsonaro. Logo de cara a gente consegue perceber que Eduardo Bolsonaro tem uma microexpressão de medo ali caracterizada pelo AU 5, 2, 1, 25, 26. Abertura ocular, elevação da sobrancelha, abertura labial e queda no maxilar. Outro ponto pra gente notar nesse vídeo é que ele faz uma manobra evasiva, classificado como um S2 lá no protocolo SCANS, que seria quando uma pessoa deixa de responder uma pergunta e ele responde: olha, o que eu sei é que todo mundo sabe. Ele não necessariamente virou e falou qual que é a relação entre Bolsonaro, a vacina e Pazuello. Olha, o que eu sei é o que basicamente todo mundo sabe. Outro momento que a gente pode analisar de Eduardo é quando ele fala que quem quer tomar vacina pode tomar. Deixa eu responder. Quem quer tomar vacina pode tomar à vontade. A gente pode perceber diversos pontos de interesse aqui que estão um pouco incongruentes. Primeiro, aí ele faz uma pausa verbal antes de falar pode tomar à vontade. Quer tomar vacina? Pode tomar à vontade. Segundo, ele faz uma negação com a cabeça, classificado como um B1 no protocolo SCANS. Ele também faz um pitch vocal. Pode tomar à vontade. Então, a gente consegue ver que ele está um pouquinho desconfortável com essa questão de todo mundo poder tomar a vacina. Quando o Rogério pergunta para o Eduardo se há alguma forma do Jair Bolsonaro evitar de falar frases tão assim, que dê duplo sentido, ele também faz uma microexpressão de desprezo para o Rogério, repare. Ele fala alguma coisa, repercute negativo, tem que explicar. Você não acha que ele tinha que aprender uma maneira de, por exemplo... Não tem, Rogério, não tem, Rogério, não existe. Aqui nesse momento a gente consegue ver bastante a microexpressão de desprezo pela elevação do músculo zigomático maior aqui, classificado como AU12, unilateral, certo? Fala de qualquer jeito aí, não vou comprar. Tem que primeiro autorizar a Anvisa aí essa porra. Eu não vou comprar vacina da China. Aí depois compra e fala assim, aí tá vendo? Ó, ele atrasou a porra toda. Rogério faz uma piada imitando a voz de Jair Bolsonaro e a gente vê que Eduardo Bolsonaro fica com um sorriso extremamente posado. A gente pode reparar isso pela intensidade que o sorriso se forma e a intensidade que ele se desfaz. O sorriso genuíno, ele tem o inset, apex e o offset, que seriam o começo, o meio e o fim, certo? E também o tempo que ele fica na cara de Eduardo, que é um pouco exagerado, né? Então a gente consegue reparar isso através desses pontos. China, como a gente bem sabe, um regime... Quando o Marinho direciona a pergunta para Eduardo Bolsonaro, a gente consegue ver alguns detalhes bem importantes na face dele. Primeiro, ele eleva a mão para colocar aqui, isso pode ser considerado um gesto de vergonha e também um gesto pacificador, uma forma de tentar se acalmar. Desígnios expansionistas, tecnonacionalista... Esse é um outro grande exemplo de um sorriso posado. Por mais que ele tenha feito num momento exato, ficado rápido, desfeito, repara que não há simetria entre a musculatura da face direita e a face esquerda de Eduardo. Ele faz, só que uma parte se desfaz e a outra depois fica um tempo e desce. Como é que você teria feito de diferente, você sendo não só filho do presidente, mas porta-voz ideológico? A gente consegue analisar o próprio Marinho, que ele está começando a demonstrar um pouquinho de raiva. Se você olhar aqui, na artéria carótida que fica nessa lateral aqui do pescoço, está bem destacada e a testa dele está bem vermelha. Isso são sinais de raiva. O que você teria feito de diferente, cara? O que eu teria feito diferente? Olha, o que eu fui surpreendido é que pela primeira vez nós tivemos um embaixador, né, discutindo com um parlamentar. Ele faz uma microexpressão de raiva caracterizada pelo centro da sobrancelha se juntando, um AU4. Ele também faz uma deflexão da pergunta caracterizada como um S2 no protocolo SCANS. Ele vira e fala: o que eu teria feito de diferente? Que é repetir a última pergunta que a pessoa fez para ele. O que você teria feito de diferente, cara? O que eu teria feito diferente? Além disso, ele também hesita em responder a pergunta falando olha. Esse próprio olha também, ele faz um pitch vocal, um V2 classificado no protocolo SCANS. O que eu teria feito diferente? Olha,
ele também faz um shrug unilateral no ombro direito. Esse gesto é muito conhecido com a pessoa não ter ideia do que está falando. Então, se você vê uma pessoa fazendo assim, dar com os ombros, é esse sinal, basicamente. Fiscal de perguntador, o que é o Samidana? Você faz uma fiscal, Peraí, faz sem seu trabalho e não se meta no meu. O clima do programa fica bem intenso ali em relação dos entrevistadores e a gente consegue ver que o Eduardo ele fica com um pico de ansiedade elevado também pelo excesso de pontos que a gente pode ver aqui nele. Principalmente um sorriso posado por conta da duração, outro sorriso posado aqui nesse momento. Ele também faz um gesto pacificador coçando o nariz na região nasolabial, que fica normalmente com fluxo sanguíneo um pouco elevado quando a pessoa está com ansiedade. Ele também dá uma bebida de água, que pode ser classificado como um P6, que é a questão do fluxo digestivo da pessoa e a boca fica seca. Quando eu falo sobre essência, muitas das vezes você perde essa sua essência. Daniel volta a fazer pergunta e quando o Eduardo percebe que é sobre essência e o governo, ele fica completamente inquieto. Ele coloca a mão na mesa, mexe no copo, coloca a mão de volta na mesa, mexe em alguma coisa que estava na mesa, coloca a mão de volta, mexe no canto do olho, volta com a mão na mão e faz um gesto pacificador esfregando o dedão um no outro. Em outras palavras, ele ficou extremamente desconfortável com a pergunta em relação da essência do governo. Caraca, Profundo. Em sua resposta, a gente consegue ver que ele faz também um pitch vocal, caracterizado ali no V2 do protocolo SCANS. Caraca, Ele também faz uma microexpressão de nojo pela elevação dos lábios superiores aos 10 e 9. Né? E realmente, por exemplo, tem que ter algum diálogo com o Congresso. Nesse momento ele também fala a respeito do diálogo que precisa ter com o Congresso. Ele faz um pitch vocal. Tem que ter algum diálogo com o Congresso. Ele faz uma negação com a cabeça. Ele faz um shrug bilateral com os dois ombros, né? Ele mexe assim o ombro, que, como eu disse anteriormente, é um sinal de desconhecimento sobre aquilo que ele está falando. Ele continuamente fica fazendo essa movimentação com os ombros e pitch vocal, como eu disse. É a população brasileira. Então, e tem que ter alguma relação ali. Um ponto importante também é que o Eduardo ele demonstra uma dificuldade muito grande em verbalizar governo e corrupção na mesma frase. Tanto que quando ele faz, ele vira e fala. O governo está há quase 3 anos sem nenhum escândalo de corrupção no governo federal. Ele repete o termo governo, então a gente consegue ver que ele está um pouquinho desconcentrado ali com essa questão. Essa dificuldade que a gente tem em falar as palavras quando elas estão juntas, pode ser classificado como um afastamento verbal. Porque assim, quando a pessoa está mentindo, ela evita de falar aquela palavra. Então, eu jamais teria feito isso, eu nunca fui lá, ela evita de falar, eu não matei ou eu não fui na casa da pessoa. Entendeu? Então, esse afastamento verbal, ele tende a ser um ponto de interesse no protocolo SCANS. Só que aqui ele fala corrupção e fala governo. Ele junta essas palavras, ele fica um pouco desconcentrado. E isso que acontece quando a pessoa verbaliza algo que não quer verbalizar. A articulação do governo federal hoje em dia é tocada pelo PL de Valdemar da Costa Neto, o mensalheiro MOR, através da Flávia Arruda. Aqui a gente consegue ver que quando Valdemar da Costa Neto é mencionado, ele dá uma queda na cabeça e mantém aqui o dedo indicador nessa região. Como eu falei para você, a mão no rosto, ela tende a significar vergonha. E isso está muito mais potencializado pelo fato de que ele dá uma queda no rosto, como uma forma de tentar se esconder. E também aqui ele faz uma microexpressão de desprezo para o Marinho, caracterizado pela essa puxada no músculo zigomático maior ao 12, unilateral. Depois ele é perguntado a respeito de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República e a gente vê ele respondendo isso. Continuando aqui, Aras, para mim o Aras está fazendo um excelente trabalho, não vejo ele como uma pessoa nanquista. Se você já compreendeu como é a quebra de linha de base de Eduardo, a gente consegue ver aqui que ele faz diversos pontos novamente. Primeiro, ele faz um shrug bilateral com as mãos, fazendo esse gesto aqui de desconhecimento da situação. Ele faz uma negação de cabeça quando fala que Augusto Aras está fazendo um excelente trabalho. Ele faz uma microexpressão de raiva no AU4, aqui no centro das sobrancelhas, juntando-as. Ele faz um pitch vocal no "Para mim o Aras está fazendo um excelente trabalho". Para mim o Aras está fazendo um excelente trabalho. E ele gagueja em 2 momentos. Então, não vejo como uma pessoa... Nesse momento ele está potencialmente em uma conduta dissimulativa. Pessoal, essa foi a análise completa aqui do vídeo da entrevista de Eduardo Bolsonaro na rádio da Jovem Pan. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado muito pelas visualizações, pelos comentários que vocês deram no último vídeo. Eu vou pedir para a edição colocar as minhas redes sociais aqui embaixo, que eu esqueci de pedir isso no último vídeo. Então, pessoal, pode seguir lá à vontade, manda direct, fala o que você quiser, manda sugestões, críticas, eu estou aberto a qualquer coisa que vocês mandarem lá. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pelo Nelly de novo e vamos analisar tudo. Valeu! Your mouth white checks, it's your face.